Queridos irmãos, foi lida a leitura oficial como base para este trabalho no livro de Mateus, capítulo 10, versículo de números de 1 a 4, e eu quero corroborar com esta leitura no Evangelho de Jesus Cristo conforme Marcos, capítulo 3, versículo de número 13, que diz: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. Amém? Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu Marcos, capítulo 3, versículo 13. Neste momento nós iremos estar meditando ou estudando sobre a vida de dois discípulos, um que se chama Tiago, conhecido também como o menor, e o outro é Tadeu. São os discípulos que foram chamados pelo Senhor, embora não temos muito o que ver como participação deles nos relatos bíblicos. Eles não foram aqueles que se destacaram nas escritas ou em nenhuma participação que pudesse servir de destaque, mas foram escolhidos pelo Senhor. E se foi escolhido pelo Senhor, é uma escolha da soberania de Deus. E desde que começamos a estudar essas lições, nós podemos glorificar a Deus, louvar ao nome do Senhor, bendizê-lo. Por quê? Porque Deus escolheu as coisas vis deste mundo para confundir as que se destacam. Amém, meus irmãos? E eu fiquei muito maravilhado. Eu ainda não me identifiquei totalmente com um, mas me identifiquei um pedacinho de cada um deles, porque eu me encontro em alguma das fases da minha vida como os discípulos, né? E eu não digo isso com humildade, mas eu digo de coração: se eu estivesse no lugar do Senhor, eu não teria me escolhido, porque Ele não me escolheu me vendo como estou agora, lavado, remido, purificado pelo sangue de Jesus, mas Ele me escolheu, conforme diz Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi naquela situação que o Senhor nos escolheu, e Ele confirma isso ainda no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 16, quando ele diz: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Então observe que não foi uma escolha nossa, mas foi Ele que lá dos altos e sublimes céu olhou para a terra, e apesar de ter pessoas mais qualificadas, pessoas mais polidas, pessoas mais cautelosas, pessoas mais que se identificassem com o ministério, mas Ele olhou para nós e disse assim: eu quero você, eu quero você. Você não pode, mas eu posso. Você não faz, mas eu faço. Você não é, mas quem é sou eu, e eu junto a você vou fazer o meu nome ser glorificado. Você pode, aleluia, levantar a sua mão nesta tarde e adorar, agradecendo a Deus pela escolha dele. Deus escolheu você, Deus escolheu a mocidade, Deus escolheu os proates para Ele. Glória seja dado o nome de Jesus, e nós louvamos a Deus porque somos alvo da escolha do nosso Deus. Meus amados irmãos,
Nesta lição vamos estudar sobre 2 discípulos que discretamente aparecem no ministério terreno de nosso Senhor Jesus Cristo. Estudaremos sobre Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, conhecido como Tadeu ou Judas, filho de Tiago. As poucas informações a respeito desses discípulos não diminuem a importância deles como cooperadores do Mestre, apenas foram menos citados em suas atividades. E neste relato que eu vou falar para os irmãos, eu coloquei aqui entre aspas, e disse assim: mas estavam sempre ao lado de Jesus. A maior importância na vida de qualquer ser humano é ele estar sempre ao lado de Jesus, independente se aí ou aqui, mas o mais importante é estar ao lado de Jesus. E o que a gente já pode aprender com esses dois é que eles estavam sempre ao lado de Jesus. Prosseguindo, e os escritores dos evangelhos os mencionam em todas as listas apostólicas, mostrando o papel imprescindível deles no ministério do Mestre e na vida dos demais apóstolos. No reino de Deus há lugar para os discretos, os anônimos, os menos destacados, como diz o hino 93 da harpa cristã. Pode ser humilde, mas se for para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus, e o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena aprovação. Diga amém. Queridos irmãos, Tiago, ele é popularmente chamado de Tiago o Menor. Nós podemos ver essa identificação na vida desse discípulo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 15 e o versículo de número 40. Diz assim: e ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Então nós vemos que na Bíblia ele é também conhecido como Tiago, o menor. O nome da sua mãe era Maria, como a gente viu aqui em Marcos capítulo 15, versículo 40, e a sua mãe estava sempre próximo também do Mestre. E a Bíblia nos fala aqui no relato de Marcos capítulo 16, versículo 1, que diz assim: e passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, aquele que a gente identificou ele como um menor, compraram aromas para irem ungí-lo. Então nós observamos que a devoção de Tiago impactou também a sua família, e a sua mãe se tornou uma pessoa muito próxima de Jesus, devota ao ministério de Jesus, através do exemplo do seu filho Tiago o menor. Então já aprendemos também que Tiago era uma pessoa, mesmo anônima, mas era uma pessoa que influenciava, e coisa boa é influenciar. Certa vez eu escutei um pregador dizendo a seguinte expressão: pregue, se for necessário, fale. Então nós observamos que a maior pregação não é aquela eloquente, não é aquela que se usa a voz, mas a maior pregação é a nossa vida, porque estamos sendo observados por muitas testemunhas, por muitas pessoas que olham para nós, mesmo sem a gente perceber, mas vê em nós alguma qualificação, e tem até alguns que se aproximam de nós e dizem assim:
o senhor é uma influência, a senhora é uma influência, o senhor é uma referência. Já ouviram alguém dizer isso? A senhora é uma referência. Eu procuro me referenciar na senhora, o tempo que a senhora passa de oração, os dias que eu vejo a senhora indo para a igreja. Já ouviu alguém dizer isso a respeito das senhoras? Então isso é muito gratificante. É alguém que olha para a nossa vida e mesmo sem a gente falar nada, alguém, até ímpios, diz assim: quando eu for crente, eu quero ser igual àquela irmã. Quando eu for salvo, eu quero ser igual àquele irmão, igual àquele jovem. Então, meus amados irmãos, a influência de Tiago trouxe a sua mãe Maria e o seu irmão José também à presença do Senhor. A família dele se tornou uma família próxima a Jesus. A menção da sua mãe Maria e seu irmão José nos revela que eram seguidores de Jesus. O que aprendemos é que os discípulos de Jesus devem levar a sua casa a seguir ao Senhor. Esta é uma lição importante ensinada por Tiago, o menor. No ponto B, nos diz assim: um discípulo silencioso. Não há registro de falas de Tiago, o menor. Seu absoluto silêncio nas páginas das Escrituras não silencia seu legado, seu trabalho e sua importância. Como os demais, ele havia deixado tudo para seguir a Jesus. Vamos conferir este relato em Mateus, capítulo de número 19 e o versículo de número 27. Aqui o escritor, o comentarista, ele diz que, assim como os demais, ele deixou tudo para seguir a Jesus. E no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 27, encontramos Pedro dizendo a seguinte frase: então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Observe que eu fiz questão de destacar em um ponto mais forte aqui algumas palavras, e justamente essas palavras que eu li de uma forma mais forte, destacando-as, eu a destaquei de propósito, porque ambas estão no plural. Então Pedro não estava falando dele, mas estava falando dos 12. Nós deixamos tudo e te seguimos. Então Tiago foi um dos quais deixou tudo que estava fazendo para seguir a Jesus. E quando a gente olha essa expressão, a gente fica se perguntando: o que era que Jesus tinha na voz? Porque Jesus passava por pessoas ocupadas, irmãos. Não era assim? Jesus passava por pessoas que estavam trabalhando, por pessoas que estavam em plena atividade, como Mateus, que também é conhecido como Levi, como Pedro, Tiago, João. Vimos que eram pessoas que estavam ocupadas exercendo o seu ofício. Mas quando Jesus passava, ele não trazia uma pregação daquela que impactava o coração dos ouvintes, mas ele dizia apenas: segue-me. E isso servia como uma flecha que ia direto no coração, a ponto de as pessoas que ele chamava a abandonar tudo, abandonar o seu ofício e seguir atrás de Jesus. E o que era que Jesus tinha para oferecer? O que era que Jesus tinha para oferecer? Nada. Porque quando se disponibilizaram para seguir a Jesus, alguns discípulos disseram assim: mestre, a gente vai te seguir. Aí o Senhor disse: olhe, as aves têm ninho, as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Então Jesus não tinha nada para oferecer. Mas quando ele dizia assim: segue-me, aleluia, glória a Deus. Não foi isso que a gente ouviu também? Quando alguém nos apresentou Jesus,
e a gente entendeu que deveria seguir a Ele, e a gente deixou. O que foi que a gente deixou? A gente deixou a prática do pecado, a gente deixou as coisas que desagradavam a Deus, e agora estamos seguindo a Jesus, porque Ele nos nomeou, e nomear está contido no relacionamento de moldar, de formar. Ele nos modelou, Ele nos formou, e agora nos enviou, e a gente está aqui dizendo a mais pessoas que Ele é bom, que Ele faz, que Ele tem uma chamada, que Ele não escolhe os capacitados, mas é aquele a quem Ele escolhe, a quem Ele se agrada. É Ele quem se agrada e escolhe. Ele agora dá um banho de sangue, Ele prepara, Ele diz: por aqui não, vá por aqui, e a gente vai obedecendo e sendo moldado e sendo modelado, e daqui a pouco a gente está dando fruto para a glória do nome de Jesus. E quando a gente olha para trás, não olha para trás com saudade do que a gente era, mas olha para trás lembrando de onde foi que Ele nos tirou, que Ele nos resgatou, e a gente levanta a mão e dá glória, e tem gente que dá glória alto, e tem gente que levanta a mão, e tem gente que, aleluia, manifesta a sua adoração de todas as maneiras, porque só Deus sabe de onde Jesus nos tirou. Tem gente que adora bem comportadinho, e eu até acho bonito, e até queria também, mas é algo que vai tomando o meu ser, e eu começo a me alegrar, e daqui a pouco eu não suporto e salto a voz e digo: glória ao Deus grande, fiel e verdadeiro, que mesmo sem eu merecer, Ele foi lá, Ele sabe aonde é que Ele foi me encontrar, e me resgatou, e olha só onde eu estou. É a escolha soberana de Deus, é a escolha misericordiosa de Deus que nos trouxe até aqui. O texto ainda diz que Ele recebeu o mesmo poder dos demais. Que coisa extraordinária, irmão. Deus deu poder a quem é agitadinho, e Deus deu poder a quem é quietinho também. Olha para aí. E eu, quando estava estudando isso aqui, eu me lembro de uma oração da mocidade no começo da minha fé, lá no lote 16.1, foi a igreja da minha mocidade, e eu me lembro que em um culto de oração de mocidade, o adversário se manifestou em uma das jovens, e pegaram aquela jovem e levaram para a secretaria, e algumas pessoas de autoridade foi lá, e ela se agarrou na gravata de um e deu trabalho para soltar. Aí lá nos bastidores, por trás das cortinas, no anonimato, tinha uma irmã recém-operada. E quando viu aquele quietarreda e aquela demora e aquela agitação lá para trás, para o lado da secretaria, ela saiu do banco onde ela estava, segurando a barriga. Ela era idosa, ela estava recém-operada. E o nome da irmã, ela já está com o Senhor, era irmã Dadinha. Ela é mãe da irmã Fátima Maria, que dirige o ciclo de oração em Vila Piedade 1. Irmã Dadinha saiu bem devagarzinho pelo meio da igreja, segurando a barriga. E quando chegou na secretaria, ela disse: sai dela em nome de Jesus. E a menina caiu, pá, e foi liberta. E até hoje não possuiu mais demônio na vida dela. Então Deus deu também autoridade a Tiago, o menor. Será que tem aqui Tiago menor? Você também foi agraciado com autoridade
E essa autoridade foi sobre as entidades malignas. Esta autoridade foi também sobre as enfermidades. Essa autoridade foi também para repreender todo tipo de mal. Você crê? Você crê? Você pode levantar a sua mão para o céu e com a sua mão levantada, receba aí da parte de Deus. Use a sua fé como algo sobrenatural da parte de Deus agora. E se você não pode colocar a mão em cima da enfermidade, coloque a mão aí ao seu coração e sinta Deus agora repreendendo este mal na imposição da sua mão. Não é da mão de ninguém, é da sua mão, porque você também recebeu esta autoridade, porque Marcos capítulo 16, estes sinais seguirão ao que crê. Recebe agora aí saúde da parte de Deus. Ordene a este mal aí na autoridade que o Senhor te facultou, que seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui no lugar onde o Deus vivo está, e Ele é aquele que repreende as enfermidades. Se é pressão arterial, seja controlada agora no nome de Jesus. Se é taxas de glicose que está lá em cima, ela pode ser controlada agora na autoridade do nome de Jesus. Jesus pode repreender agora as enfermidades cardiovasculares, de circulação. Ele pode desobstruir as tuas veias agora, porque há poder e autoridade nesta palavra. E Deus não só usa os maiores, mas Ele usa também os menores. É por isso que Ele está usando a tua mão aí agora. A tua mão. Algumas vezes Deus tem me impulsionado a fazer isso. Para sobre derrete, ó. E Deus tem me impulsionado a fazer assim. Para aqueles que ouvem, eles mesmos imponham a mão sobre a enfermidade e recebam a cura. Porque a gente vive num momento tão difícil, irmão. A gente vive num momento tão difícil que quando a gente diz assim, alguém pergunta, como foi o culto? Aí a gente diz, o culto foi uma benção, Jesus batizou, Jesus curou, Jesus salvou. Aí as pessoas perguntam, e quem foi o escalado? Como se o escalado pudesse fazer alguma coisa. Mas eu não posso, você não pode, nós não podemos, mas Deus pode. Porque Ele é. E porque é Ele quem faz. E se você crê, nessa tarde você vai sair daqui curado, porque Deus usou a sua mão. Deus usou a sua mão para a glória do nome dEle. Glória a Deus. Ele recebeu também o batismo com o Espírito Santo, porque na lista de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13, ele também estava lá. Alguns foram embora, mas ele estava lá porque a lista cita o nome dele. Ele permaneceu lá, mesmo que muitos foram embora, mas ele permaneceu lá, ele prevaleceu lá. E quando o céu se abriu e o Espírito Santo desceu, impactou o menor também. Glória a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E foi contado na mesma galeria, no mesmo patamar de Pedro, Tiago, João, André e etc. Tiago me representa. Tiago representa os discípulos silenciosos de Jesus, que não têm as suas obras conhecidas, mas estão no rol daqueles que amam e servem com amor o Mestre.
Quantos nesta tarde servem a Ele com amor? Oh, bendito seja o nome de Jesus. Como é bom servir a Deus sem reserva. Como é bom servir a Deus sem esperar nada em troca. Ele presenteia, os irmãos creem que Ele presenteia. A gente não está aqui para isso. Mas a gente está aqui, se Ele quiser presentear, quem pode impedir? Tem alguém que pode impedir se Ele quiser presentear? Não tem. Essa irmãzinha aqui, que está com a mão assim no nariz. A senhora, levanta a sua mão assim. Jesus está lhe dando um presente nessa tarde. Leve um presente. Feche a sua mão e leve um presente em nome de Jesus. Jesus sabe o que é que a senhora precisa. E Ele está lhe dando um presente nessa tarde. Glória a Deus. Para cheirar mais, orando lá mais. Oh, grandeza de Deus. Tiago, o menor, também foi uma coluna para a igreja. Tiago participou de todo o ministério de Jesus. Testemunhou a sua morte. O viu ressuscitado. Está presente no dia de Pentecoste. Foi membro da igreja primitiva. O que lhe falta são registros e não atividades. Ele tinha atividades, só não foram registradas. Tiago nos lembra aos crentes que trabalham discretamente, sem funções específicas, muitas vezes anônimo, mas que são fundamentais para o avanço da obra de Deus. São os discípulos das visitas nos lares, nos hospitais, dos pontos de pregação, do evangelismo pessoal, da assistência aos enfermos, da ajuda aos necessitados, das ofertas missionárias, do aconselhamento. Tiago representa esses irmãos. São os Tiagos menores do reino de Deus que serão homenageados na eternidade. Da mesma forma, semelhantemente, Tadeu, que era conhecido por nome, vai ter lugar em Marcos capítulo 3, versículo 18, que encontraremos ele sendo chamado de Tadeu. Tadeu sendo chamado de Lebeu. Mateus capítulo 10, versículo 3, ele está sendo chamado de Judas, filho de Tiago. Lucas capítulo 6, versículo 16. Tadeu e Lebeu parecem mais codinomes que a gente conhece como apelidos. E estes nomes significam criança de peito ou criança do coração. Jeová conduz é o nome que significa o nome de Judas. Tal como Tiago, o menor, a sua presença é discreta nas narrativas dos evangelhos, mas o apóstolo João registrou um diálogo com o Senhor Jesus, que será o objetivo da nossa meditação, pontuado o segundo tópico. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? João capítulo 14, versículo número 22 está essa expressão. Porque Jesus disse que iria se apresentar e iria habitar aqueles que o amavam. Porém, Judas disse: por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Ele representa aqueles discípulos que receberam, que experimentaram a alegria da salvação
e logo em seguida querem que todos cheguem ao mesmo conhecimento da bondade que é servir ao Senhor e gozar da perfeita salvação. Jesus estava dizendo que se manifestaria a quem o amasse e guardasse os seus mandamentos. Tadeu, que amava ao Senhor, expressou seu desejo que todos conhecessem quem era Jesus. E nós não somos assim, irmão? A gente não tem esse desejo também? É por isso que a gente evangeliza, porque a gente recebeu a salvação, sente o gozo dela, não há dinheiro que pague a presença que a gente está sentindo aqui nessa tarde, e a gente leva isso para o pecador e diz a ele: aceita Jesus, porque Jesus é bom, é gostoso sentir a presença dele, e faz com que a gente anseie estar nesse lugar, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Glória a Deus. Ele representa a nós, essas pessoas que receberam o amor do Senhor e querem que todos participem da mesma experiência. Então, seu coração piedoso desejou que ele se manifestasse ao mundo. É uma característica do discípulo que experimentou o poder da salvação, o sentimento de tornar Cristo conhecido. É o sentimento que está abundando em cada um de nós, que o mundo ele seja conhecido, que o mundo chegue ao conhecimento do nosso Senhor Jesus. A resposta do Mestre a um coração que o ama. Jesus sempre responde àqueles que têm amor por ele. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E sabe o que é que acontece com aqueles que amam ao Senhor? Quantos amam ao Senhor nesta tarde? Sabe o que acontece com aqueles que o Senhor ama? Ele diz assim: eu vou para o meu Pai, e o meu Pai o amará, e viemos para ele, e fazemos nele morada. Dá para você pensar agora comigo? Dá para você imaginar agora? Olhe para você. Faça uma introspectiva. Olhe para lá para dentro. De você. De ninguém não. Não olhe para ninguém não. Olhe para dentro de você. Estou olhando para dentro de mim agora. Agora pense. Quem sou eu? Para que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e Jesus, o soberano Salvador, venha e habite dentro de mim. Aleluia. Pode alguém não querer estar perto da gente, mas o Deus Trino, que habita em 3 pessoas na Santíssima Trindade, ele habita, não é do teu lado, não, é dentro de você. Talvez você esteja em um lugar que alguém, quando vê que é você que está sentado, eu vou para outro banco, porque não quer sentar perto de você. Mas Jesus, ele habita dentro de você. É a junção do nome Emanuel. Emanuel significa Deus dentro do barro. Ele habita em mim, ele habita em vocês, ele habita em nós. Foi ele quem disse, ele não foi obrigado a dizer isso. Ele disse porque ele quis. Eu vou para aqueles que me amam. Ah, como eu estou sentindo Jesus. Ah, como eu estou sentindo a presença do nosso Deus em nosso meio. E quando há a presença de Deus em nosso meio, algo diferente acontece. Você pode nesta tarde ser batizado com o Espírito Santo. Você pode nesta tarde ser renovado. Você pode nesta tarde receber um milagre da parte de Deus.
Você pode, enquanto está aqui, Deus está revisitando alguém que você deixou lá, que está lhe preocupando, que está tirando o teu sono, que está tirando o teu sossego. Enquanto você está aqui, Jesus pairando sobre essa igreja, Ele também pode estar passando lá, porque o espaço físico não detém o Senhor. Ele está aqui, Ele está lá também. Glória a Deus. E o interessante, irmão, o detalhe de João capítulo 14, versículo 23, é que ele não disse: eu vou visitar quem me ama. Não. Ele disse: eu e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. A gente visita uma casa de veraneio, mas ele diz: eu vou fazer daqueles que me amam a minha casa, a minha morada. Ele não habita na casa feita pela mão do homem, mas ele habita dentro do barro que está aqui sentado, dando glória a ele. Glória a Deus. O amado mestre lhe mostrou que sua prioridade é conquistar os nossos corações. Quantos corações aqui foi conquistado? Quantos corações aqui foi conquistado? A mocidade, o coração foi conquistado pelo mestre. O coração foi conquistado pelo mestre. Você pode nesta tarde, a mocidade, levantar essa mão santa aí e dar um grito de glória bem bonito para o nome de Jesus, que conquistou teu coração. Aleluia, glória a Deus. Se alguém me ama, Jesus busca aqueles que decidiram amá-lo e guardar seus mandamentos. E o meu Pai o amará. Eles serão amados pelo Pai, aqueles que amam o Senhor. Ele diz assim: e viremos para ele e faremos nele morada. E faremos nele morada. Jesus mais uma vez revela que estabelecerá um reino dentro do coração de seus discípulos. Isso é muito interessante, isso é muito lindo. Porque se ele estabelece um reino dentro do nosso coração, isso está dizendo que é ele quem nos governa. Então, se é Ele quem nos governa, a gente não tem mais condições de fazer o que a gente queria fazer. A gente habita agora dentro da vontade do Mestre. É Ele quem dá as diretrizes. É Ele quem diz vá e a gente vá. É Ele quem diz fique e a gente fica. Diga amém. Glória a Deus. No ponto C ele diz assim: ele também representa os discípulos que discreta e silenciosamente prestam relevante serviço no reino de Deus. Aí no tópico 3, para a gente já encerrar, diz assim: discretos, comprometidos e úteis na obra de Deus, nos inspiram e nos estimula a servir ao Senhor. Ponto A: servindo a Cristo com humildade. Eles representam os que trabalham sem seus nomes serem destacados. Temos um belo exemplo em Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 3 ao 5, onde teve ali a instituição dos diáconos. Os irmãos lembram? Está lembrado assim do texto ou a gente quer ler? Vamos ler? Atos dos Apóstolos, capítulo número 3, capítulo número 6, versículo 3 ao 5. Diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra.
E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, e Nicanor, e Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então observe que, dentre esses aqui, a gente sabe que se destacou Estevão, que foi apedrejado até a morte, os irmãos lembram? No capítulo 7, versículo 58 de Atos dos Apóstolos. E a gente também vê que Filipe se destacou. Foram 2 diáconos dentre os 7 que se destacou, mas foram escolhidos 7. Os outros 5, o que era que fazia? Levava a cesta básica para quem não tinha, cuidava das viúvas, cuidava dos órfãos, enxugava o chão da igreja. Eles não foram citados aqui, mas foram também cotados para este importante negócio. Então tem aqueles que se destacam, mas tem aqueles que exercem o serviço no anonimato. No anonimato. Então temos esse belo exemplo destes homens que prestaram serviço neste importante negócio. O ponto B diz assim: Tiago e Tadeu representam o discípulo que, usados por Deus, forjam outros discípulos, líderes e obreiros. Vemos um exemplo claro na vida de Ananias. Ananias não escreveu nenhum livro, não é verdade? Ananias não escreveu nenhum livro, mas ele foi aquele que foi usado para conduzir o apóstolo Paulo ao ministério. E o apóstolo Paulo, aquele que foi instruído por Ananias, escreveu 13 cartas. Não é? Então esses discípulos anônimos são representados e bem representados por aqueles que forjam outras pessoas. Não é verdade? O ponto C, de servindo a Cristo com voluntariedade, não por obrigação, mas voluntário. E a gente tem um exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 15, quando Lídia, aquela vendedora de púrpura, ela se converteu, desceu as águas, ela disse a Paulo e a Silas: se vocês olharem para mim e perceberem que eu sou uma discípula fiel, fiquem hospedados na minha casa. Então ela foi voluntária, ela doou a sua casa para hospedar os servos do Senhor. E a Bíblia diz no versículo número 40 que Paulo e Silas, quando saíram da prisão, foram visitar os irmãos na casa de Lídia, porque ela era uma pessoa voluntária. Amém, meus irmãos? Eles nos deixaram uma lição importante. A obra de Deus se realiza com voluntariedade daqueles que foram alcançados por Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 18, Lucas capítulo 8, versículos de 1 a 3 e João capítulo 13, versículo 15, que Jesus deu o exemplo. A leitura do versículo 1 ao 15, mas a gente sabe que é aquela passagem que o mestre, ele pegou a bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. E os discípulos, principalmente Pedro, que era aquele que mais se destacava por mais falar, ele disse: mestre, não lave meus pés. Eu não só digo que o senhor lave meus pés, eu que devo lavar os seus pés. Mas ele disse no versículo 7, que é o versículo mais conhecido desse capítulo 13: o que eu faço hoje não sabes tu agora, mas entenderás depois. Diz assim: servindo ao mestre no anonimato. Neste grupo são incluídos discípulos anônimos que sacrificaram ou sacrificam suas vidas por amor de Jesus. Se você tem ofertado a Deus a sua vida, se tem sofrido percas por amor ao Evangelho, se com lágrimas e lutas tem se colocado à disposição do Mestre, sinta-se nesta tarde abraçado, confortado por Jesus. Alegre-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Eu coloquei aqui 4 observações. Diz assim: ele representa os intercessores. Tem pessoa que não foi chamado para pregar, não é verdade?
Mas o que seria dos pregadores se não tivesse os intercessores? Não é? A gente pregando e os irmãos ali, Senhor, manda a palavra. Quem está vendo? Não é? Quem está vendo? Mas Jesus está mandando a palavra como resposta, porque onde ninguém viu, Deus viu. Tem pessoa que você diz aqui, irmão, eu preciso que os irmãos façam uma oração por determinada pessoa. Está lá a irmãzinha, o irmãozinho no final do banco. Não sabe nem quem é, nem de quem se trata. Mas quando chega em casa, não ora só aqui não. Quando chega em casa, naquele cantinho que eles têm lá, o altar que tem em cada casa, não é, irmão? Aí está lá apresentando aquele nome daquela pessoa que nem conhece. Isso é um ministério anônimo. Mas tem importância ou não tem? Eu passei mais de 1 ano orando por uma irmã que eu nem conheço até a data de hoje. Mas quando eu dobrava o joelho, Jesus dizia assim, ore pela irmã fulana de tal. As irmãs aqui devem conhecer que ela dirige ciclo de oração. Eu sei que ela dirige porque minha esposa me disse. Mas quando eu orava por ela, eu não sabia quem era. E até hoje eu não conheço pessoalmente, mas a irmã deve saber. Irmã Isolda. As irmãs conhecem, né? Isolda. Aí quando eu dobrava o joelho, irmão, isso faz tempo. Quando eu dobrava o joelho, Jesus dizia assim, ore por Isolda. Eu disse, Jesus, quem é Isolda? Você não precisa saber não, ore por Isolda. E eu orava por Isolda. Eu não sei por onde ela estava passando, mas do outro lado Jesus me inquietava para orar por uma pessoa que eu nem conheço. Você sabe por que é que você está aqui? Por causa do ministério dos anônimos que tu nem conhece, mas alguém diz assim, ora por Maria, ora por João, ora por Giovanni. Alguém pode até dizer, quem é Giovanni que eu nem conheço? Eu não estou lhe apresentando ele, eu estou dizendo, ore por ele. E eu estou aqui, e você está aí. Porque estamos sendo conduzidos por aquele que é onisciente. Alguns pregam, outros ensinam, outros louvam, mas o que seria deles se não fossem os intercessores, os contribuintes? Tem gente que não foi para a obra missionária, mas quando fala de secretaria de missões, Jesus toca logo no coração dele para dar uma oferta boa. Tome, para os missionários, levar a palavra lá do outro lado. É importante esse ministério, irmão. Tem pessoas que usam a ferramenta e outros que cuidam do almoxarifado. Eu botei aqui. É verdade? Todos são importantes para a empresa. Tem gente que usa a ferramenta, tem gente que é bom na enxada, tem gente que é bom na pá. Mas se não fosse o almoxarife que guarda a ferramenta, não é verdade? Então todos somos importantes. Nessa tarde levanta a sua cabeça. Talvez você ouviu o que não queria ouvir. Talvez alguém disse o que você não queria escutar. Mas nesta tarde você está ouvindo o que Deus quer lhe dizer. Levanta a sua cabeça. Você é importante para mim. Eu te conheço por dentro e por fora. E foi eu quem te chamei. Recebe a graça do Senhor nesta tarde. Recebe a presença do Senhor nesta tarde. Sinta a presença dele aí abraçando a tua